irmãos, é um privilégio podermos de novo estar nesta plataforma para adorar a Deus com o nosso louvor e também meditar na sua palavra. Gostaria que os irmãos pudessem abrir conosco a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 12, e vamos juntos abrir a nossa reunião com a santa palavra de Deus. E o profeta Isaías diz assim no capítulo 12: E dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Tem aqui a palavra de Deus. O profeta Isaías diz: exulta e canta, não de qualquer jeito, de gozo, de alegria. É isso que nós vamos fazer agora, entregar a nossa adoração ao Senhor, bendizer o seu nome com cântico, com louvor, com ação de graças. Mas antes nós vamos orar, feche os olhinhos e vamos entregar esta reunião ao Senhor e também as nossas vidas. Querido Pai Celestial, nesta noite, Senhor, é um privilégio nosso podermos estar na Tua presença no melhor propósito, Senhor, propósito de adoradores. Senhor, queremos adorar ao Senhor na beleza da Sua santidade, com o nosso cântico, com o nosso louvor, com ações de graças, sabendo que o Senhor habita no meio do louvor do Seu povo. Aceita, Senhor, nesta noite a adoração que Te prestamos, querido Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quis os meus olhos fechar.
a Deus. fomos resgatados, redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Esse sangue que nos limpou, que nos purificou, que nos salvou. E a prova do grande amor de Deus foi quando Ele derramou esse sangue por cada um de nós. Então que nós sejamos responsáveis por a cada dia nos santificarmos mais e mais, crendo que Ele nos salvou para algo eterno, para algo verdadeiro, para algo que é de grande valor, este tesouro. Então, meu irmão, que tu possas ter este zelo e este compromisso por louvar e adorar ao Senhor, hoje e sempre. Amém? Tens tomado-me em teus braços, tens-me dado a salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, entregaste tudo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiantemente diante de ti. Como é bom nós podermos render graças ao nosso amado Deus e sermos gratos, ter este coração grato, porque o seu amor nos resgatou e hoje podemos estar diante do nosso Deus, debaixo dos seus braços de amor e sermos abraçados e consolados e preenchidos por esse grande amor. Que tu e eu, nós possamos responder ao chamado de Cristo nas nossas vidas, porque a salvação vem dele, somente dele, é exclusivamente do nosso Deus. E esta responsabilidade que tu e eu temos de fazer a sua vontade, de sermos aperfeiçoados dia após dia. Porquê? Porque a sua graça e o seu amor são suficientes. Amém? Que nesta hora nós possamos ouvir a palavra de Deus e que ela possa habitar em nós e possa dar fruto dia após dia. Daqui de casa, recebe um grande beijinho e até já. Tchau! Até já. Olá, muito boa noite a todos. Graça e paz. Nesta noite eu vou dar continuidade ao estudo que tenho vindo a falar acerca da Epístola aos Filipenses. E é interessante quando nós fazemos um panorama a este livro, nós podemos ver a vida do apóstolo Paulo e a forma como ele trata os irmãos amados.
Quando nós enfrentamos uma situação difícil e desesperada, é mais fácil tornarmos pessoas magoadas. Uma pessoa magoada é uma pessoa cheia de mágoas, é uma pessoa que não é alegre. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vimos que ele conseguiu superar os sentimentos de mágoa e viu que o seu sofrimento foi usado para a propagação, para o avanço do Evangelho. Em Filipenses 1, vimos que muitos se aproveitaram, e eu já falei acerca disto, aproveitaram-se das cadeias de Paulo para exercer contendas e até mesmo agravar os seus sofrimentos por causa de interesses próprios. Mas a maturidade deste homem era muito grande e ele, mesmo assim, ele se regozijava, ele se alegrava pelo facto do Evangelho estar a ser anunciado. Paulo, ele não tem dúvidas quanto à obediência dos irmãos filipenses. Sem dúvida, aqueles irmãos sempre demonstraram obediência e essa obediência era reconhecida por todos. Contudo, a resposta fiel às instruções divinas de Paulo era o desenvolvimento da salvação dada por Deus. Ao mesmo tempo, Paulo incita a continuidade da salvação dada por Deus, ou seja, esta sinergia entre Deus na sua soberania e o homem na sua responsabilidade. Ou seja, a salvação é obra exclusiva de Deus, mas existe uma responsabilidade de cada um de nós neste processo de santificação. É o que Paulo está a dizer aos irmãos: ponham em prática algo que já vos foi dado como presente e merecido, a graça de Deus. E nesta noite eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, e lêssemos do versículo 8 ao versículo 9. E diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu gostava que nós então pudéssemos abrir a palavra de Deus no nosso texto base, que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, e eu vou somente falar acerca destes dois versículos, mas antes disso eu quero dizer que respeito a opinião de alguns irmãos, que pode não ser igual à minha, mas pela posição bíblica e doutrinária que a palavra de Deus me ensina, então eu vou partilhar a minha posição, a posição da nossa igreja relativamente a estes dois versículos, principalmente ao ponto que refere a nossa salvação. Então eu gostava que nós pudéssemos ler. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. No versículo 12, Paulo chama de meus amados. O seu intuito era trazer uma palavra de conforto e de encorajamento àqueles irmãos, visto que eles procuravam seguir o exemplo de Cristo. Ou seja, isto traria decepções, fracassos e até perseguições. Continuando, ele diz: assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. Paulo, ele elogia os filipenses para serem fiéis a Cristo enquanto ele estava na sua presença. Mas ele pede que eles sejam mais fiéis na sua ausência, porque a sua responsabilidade espiritual não era para com Paulo, mas para com o Senhor. E nós podemos ver isso em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então nós vimos aqui que os crentes, eles devem depender não só do seu pastor, ou da igreja, ou da comunhão cristã, mas do seu exemplo supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. E o seu poder vem do Espírito Santo em qualquer lugar ou situação. Então aqui, Paulo, ele fala de integridade, a quem eu obedeço quando ninguém está a ver. Outro motivo que o versículo fala, o versículo 12, operar a vossa salvação com temor e tremor. A salvação não é uma conquista nossa, mas sim um presente dado por Deus. Ela é nossa, não por direito de conquista, mas é uma oferta imerecida. Esse favor, essa graça, essa dívida que tu e eu temos para com Cristo Jesus.
A salvação não é um prémio pelas nossas obras, ela é nossa porque nos foi dada. Ela é nossa porque Jesus comprou um alto preço e a deu gratuitamente. A nossa salvação foi comprada por um alto preço, pelo precioso sangue de Jesus. E eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 1, e lêssemos o versículo 18 e o versículo 19, que diz assim: E sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sem dúvida, a salvação é obra exclusiva de Deus. Contudo, o facto de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos passivos neste processo. A salvação é-nos dada por Deus, mas precisamos desenvolvê-la. Desenvolvam na prática a vossa salvação. Como? Operando na santificação como exemplo de Cristo. Deus nos amou e Jesus pôs em prática e em obediência esse mesmo amor. Então, como eu falei na pregação anterior, Paulo ele diz para nós termos o mesmo sentimento que Jesus teve, que nós possamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve e viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de entrega, uma vida de obediência e uma vida de renúncia ao pecado. A palavra de Deus diz que aqueles que temem ao Senhor aceitam de bom grado a correção do Senhor. Então Deus disciplina a quem ama, Deus disciplina-nos para nosso bem, para nós podermos participar da sua santidade, como diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 10, diz assim: Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, primeiro, os pecadores, tu e eu, nós reconhecemos que todo o pecado é uma ofensa contra Deus. E o seu desejo, o nosso desejo, é não ofendê-lo e nem entristecê-lo, mas obedecer, honrar e ser grato e glorificá-lo em todas as coisas. Existem dois pensamentos distintos, extremistas, o liberalismo e o legalismo. E as Escrituras expõem de forma muito clara, e eu gostava que nós pudéssemos ver o que é que a palavra de Deus diz acerca disso, relativamente ao pensamento liberalista. Em Romanos 6, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como é que viveremos ainda nele? O apóstolo Paulo aqui é muito claro em relação ao liberalismo sobre a salvação. A Bíblia diz que há uma regeneração, por isso é impossível nós permanecermos no pecado. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15, eu gostava que nós pudéssemos ler, Tito 2, do 11 ao 15, diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aqui nós podemos ver que Tito, ele refere-se à conduta pessoal, à fidelidade e à obediência. Tal obediência, obviamente, envolve um compromisso ativo e um esforço pessoal. Os crentes devem limpar-se de toda a imundícia da carne, pensar nas coisas que são de cima e não as que são da terra, porque, como nós já lemos, já estamos mortos nos delitos e pecados e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, como Paulo aos Romanos nos relembra. Eu gostava que nós pudéssemos ler Romanos, capítulo 6, versículo 19. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim, como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem
à justiça, para a santificação. Então, nós somos salvos, a salvação é exclusivamente de Deus. Nós não nos podemos salvar a nós mesmos, nem pelas nossas obras, nem por aquilo que falamos ou por aquilo que somos. Isso vem de Deus, é algo que vem do Senhor Jesus. A nossa responsabilidade, depois da salvação chegar até nós, é nós vivermos uma vida de integridade, de retidão, de justiça, uma vida que agrada ao Senhor. E como o apóstolo Paulo diz, as coisas que eu fazia, eu já não as faço mais, porque hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Imagine, irmãos, Deus diz na sua palavra que nos elegeu antes da fundação do mundo e que o nosso nome está escrito no livro da vida. Imagine Deus com uma borracha sempre que nós falhamos ou que nós nos afastamos de Deus, Ele está lá com uma borracha e escreve o nosso nome e depois apaga o nosso nome. Isso é impossível de acontecer. Quando Deus escreve o nosso nome no livro da vida, o nosso nome está lá, porque Deus diz que nenhuma ovelha Ele arrebata, nenhuma ovelha que é sua, ninguém pode tirar. Então, que todos aqueles que por algum motivo se afastaram de Cristo, eu tenho que te dizer pela palavra de Deus, essas pessoas nunca nasceram verdadeiramente para Cristo. Sim, há um processo de santidade, há um processo de santificação que eu tenho que lutar contra a minha carne, contra os meus desejos, contra as concupiscências do mundo. Há um zelo, há um compromisso de eu querer mais de Deus. Tudo isso está dentro do processo de santificação. Segundo ponto que eu quero falar. A salvação é a perseverança e a obediência fiel até ao fim, porque o cumprimento dessa esperança é a certeza nas promessas divinas. Ou seja, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então os crentes perseveram porque o poder de Deus mantém a sua salvação segura. Nós temos que ter atenção. Eu não estou a falar de agora somos salvos e podemos pecar à grande e podemos fazer tudo. Nada disso, irmãos. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos que viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de renúncia do pecado. Nós não podemos ser extremistas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que Cristo nos elegeu e que fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos seus filhos. Hoje já não somos filhos do diabo, filhos da escravidão, mas hoje nós somos filhos de Deus. Então, vamos perseverar até ao fim. É isso que eu quero deixar para ti nesta noite. No versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, ao contrário do legalismo, Paulo aqui, ele enfatiza a verdadeira visão equilibrada da santificação. O que é o legalismo? Pergunto eu. O legalismo é todo o pensamento baseado no autoesforço em detrimento da confiança e do poder de Deus. Neste versículo, Paulo indica a obra divina na santificação, ou seja, aqueles a quem Deus justifica, Ele sempre santifica. Toda a obra realizada em nós é a ação divina. Então, fazer a vontade de Deus é um desejo genuíno, assim como o poder de obedecê-lo. A obra da salvação é resultado da vontade de Deus. Praticar a santidade também é a sua vontade, porque tudo provém de Deus. Como nós acabamos de ler, é Deus que efetua a sua boa vontade. É Ele que coloca esse desejo em nós. Assim como os crentes não são salvos pelas boas obras, mas totalmente pela graça de Deus mediante a fé, assim também eles são santificados pela sua graça. Trabalhando o quê? Através da obediência. Que exemplo máximo nós temos a seguir? O exemplo de Cristo, que em tudo, e nós lemos isso, e no mesmo capítulo vocês podem ver que Jesus, Ele se esvaziou da sua glória e em tudo, Ele foi obediente ao Pai. Então, tu e eu, nós devemos entender que a santificação leva a um grande esforço, mas não deixa de ser totalmente dependente do poder de Deus. Ou seja, todo o meu esforço, tudo aquilo que eu faço, quando eu renuncio, quando eu obedeço, quando eu morro para mim mesmo, quando eu deixo que a minha vontade ela fique anulada para que a vontade de Deus seja feita, todo o meu esforço é sempre para a glória do meu amado.
Então, meu irmão, eu quero enfatizar nesta noite que a salvação é obra exclusiva de Deus. A santificação é um processo que eu e tu temos que combater diariamente. Temos que resistir à tentação, temos que resistir ao pecado, temos que nos sujeitar à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E temos que olhar para o nosso amado Jesus, porque é Ele que coloca esse amor, esse zelo, mas esta responsabilidade de caminhar, de sermos zelosos uns para com os outros, suportando-nos em amor, nos sujeitando às nossas autoridades, dando bom testemunho no nosso emprego, na nossa família. Irmãos, tudo isto faz parte do nosso processo de santificação. Então, que tu possas dar bom testemunho da tua fé, que tu possas alegrar o teu coração, porque Deus te escolheu. Não foste tu que foste ao encontro de Cristo, foi Deus que te escolheu. Ele foi-te buscar, como diz lá em Colossenses. Ele te tirou do reino das trevas e te colocou no reino do Filho do teu amor. Que privilégio tão grande eu sentir o seu consolo, saber que Cristo foi ao meu encontro e me escolheu para ser sua filha. Agora a minha responsabilidade é ser zelosa para com as coisas do reino, é ser cooperadora do reino de Cristo aqui na terra, é fazer a sua vontade, é deixar todo o pecado, é deixar tudo aquilo que ainda me tenta escravizar para viver uma vida digna do seu amor, uma vida zelosa, uma vida que resplandeça Cristo, uma vida que resplandeça a glória de Deus. Por isso, meu irmão, que tu possas meditar sobre isto, que tu possas nesta noite te ajoelhar diante do Senhor e dizer: Pai, perdoa os meus pecados, aceita-me, eu quero renunciar ainda ao pecado que tão de perto me rodeia, eu quero ter um encontro contigo, eu quero sentir o teu amor, eu quero que tu me envolvas, que me atraias com cordas de amor, porque eu preciso de ti. Eu sou um miserável pecador e preciso desesperadamente do teu amor, do teu consolo, da tua restauração, da tua força em mim, que tu possas vir ao meu encontro e possas curar o meu coração e possas restaurar a minha vida e eu possa ser testemunha do teu grande amor, daquilo que tu fizeste e estás a fazer na minha vida, para que eu possa dar testemunho e as pessoas possam ver que tu estás comigo, que há uma obra, que há um aperfeiçoamento, que tu estás a aperfeiçoar-me, que tu estás a cuidar de mim. Isso sim, irmão, é o processo de santificação que nós caminhamos até ao dia que o Senhor Jesus nos vier buscar. Por isso, nesta noite, eu gostava que nós pudéssemos orar e que pudéssemos refletir sobre estas palavras, sobre estes versículos que tanto mexeram comigo, que tanto me fizeram pensar, porque sabe, durante anos eu pensava que a salvação se perdia, que era algo que eu perdia, mas não. Quando eu comecei a entender a palavra de Deus, a posição da palavra de Deus, a posição do apóstolo Paulo, quando ele fala que Deus nos resgatou, que Deus nos trouxe, que nos libertou da escravidão, que hoje podemos ser seus filhos, que todos estes versículos que nós acabamos de ler, que podemos ser participantes da sua santidade, que temos que perseverar até ao fim, que nós somos salvos não pelas obras, mas para as obras, e que a salvação vem do Senhor Jesus. Então, eu sei, e nós acabamos de ler isso também em 1 de Pedro, que nós temos que deixar o pecado, que nós temos que deixar tudo aquilo ainda que nos escraviza para viver uma vida de santidade e de santificação e sermos participantes da sua santidade. Então, eu sei hoje que sou filha do meu amado Deus e que apesar de não ser perfeita, apesar de errar, eu me esforço, porque não estou a dizer que nós temos que ser liberalistas ou legalistas, não. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus e não viver um evangelho fácil, mas um evangelho de renúncia, de obediência, de entrega. Quando nós fazemos isto, nós entendemos o quão precioso foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Porque eu olho para o meu mestre, então eu sigo o seu exemplo. Amém? Eu gostava que nós pudéssemos orar.
Obrigada, Deus, pela Tua palavra que foi falada nesta noite. Que a Tua palavra, Pai, possa habitar em cada um de nós e que Tu possas abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para entendermos, Senhor, o Teu ato de amor, o Teu ato divino por cada um de nós. Entendermos, Senhor, que o preço que Tu pagaste, Pai, foi caro, foi único, foi verdadeiro, Senhor, foi real, foi grande. E nós não queremos negligenciar, Senhor, esse ato de amor. Queremos tomar, Senhor, a responsabilidade de fazer a Tua vontade, de seguir os Teus passos, Deus, de olharmos para Ti, Pai, como o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, perdoa as nossas falhas, Deus. Ajuda-nos a caminhar contigo neste processo de santidade, de santificação, para podermos adorar na beleza da Tua santidade, Deus, renunciando aquilo que ficou para trás, o nosso velho homem, e viver, Pai, algo novo, aquilo que Tu tens preparado para nós. Nós queremos nos encher de Ti. Como diz Efésios, nós não nos queremos embriagar com vinho onde há contenda, mas queremos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo. Espírito que nos liberta, Espírito que nos dá liberdade para sermos livres, Senhor, de todo o pecado, de toda a escravidão, de toda a maldição da lei, Pai, e vivermos para Ti com todo o nosso coração. Dá-nos esta responsabilidade, Senhor, de nos regozijarmos no dia mau, sabendo que o que importa é que o Teu nome seja engrandecido e exaltado. Sabemos que não é fácil, Pai, não é fácil vivermos num mundo, Pai, rodeados de pessoas que são egoístas, são más, são perversas, mas ajuda-nos, Senhor, a resistir a tudo isso e a sermos homens e mulheres que estão firmes em Ti, na rocha da nossa salvação, sustentados pela Tua mão poderosa que está conosco. Eu peço-te, Senhor, e que Tu possas tocar em cada vida que está a ouvir esta mensagem nesta noite, Pai, e que cada um possa entender a obra maravilhosa de santificação que Tu estás a fazer em cada pessoa. Pai, que cada irmão, que cada pessoa possa entender que Tu foste ao encontro deles com o propósito, Pai, de os fazeres Teus filhos. Então, que haja este zelo, Deus, de mantermos o Teu nome engrandecido, não envergonhando o Teu Evangelho, mas que possamos, Senhor, dar testemunho da nossa fé em todas as coisas, em nome de Jesus. Que nos possamos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Que nós possamos proclamar as boas novas do Evangelho com responsabilidade, dia após dia. Faz isto nos nossos corações e na Tua Igreja, Pai, em nome de Jesus. Que não haja, Senhor, liberalismo, Pai, que não haja, Senhor, também legalismo, mas que haja um equilíbrio. E o equilíbrio, Pai, vem pela Tua sã doutrina, pela Tua palavra, Senhor, que não mente, que é verdadeira. Então, que nós possamos nos encher de Ti e Tu possas, Senhor, trabalhar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam em Ti. E nós esperamos em Ti, esperamos e nos firmamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmão? É bom nós sempre podermos partilhar da palavra de Deus. Se ficaste com alguma dúvida, se quiseres então ouvir falar connosco, pessoalmente é sempre diferente, não é? Então és bem-vindo a estar e a fazer-nos uma visita. Se fores nosso irmão da igreja, claro que sim, também podes vir ter connosco, temos muita alegria em podermos partilhar juntos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um grande beijinho meu, da minha família, da minha casa e até domingo, se Deus quiser. Tchau!